Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos na nossa sexta revisão, na 13ª lição, lição 213. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Uma lição é um milagre que Deus oferece a mim em lugar de pensamentos que fiz e que me ferem. O que aprendo com ele vem a ser o modo como sou libertado. E assim escolho aprender as suas lições e esquecer as minhas. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Revisão da lição 193. E essa é uma daquelas lições que nós podemos utilizar em 100% das situações desafiadoras que porventura estejamos enfrentando, né? Então todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. O que eu faço então? Meu Deus, qual é a lição que você quer que eu aprenda com esta situação? O que é que me está sendo pedido agora? Qual é a virtude que eu preciso desenvolver? Qual é a sabedoria que eu preciso adquirir? Qual é a capacidade, a habilidade que eu preciso adquirir para poder enfrentar essa situação? Preciso de um milagre, por favor, rogo-vos por ele, né? Essa é a essência dessa lição. Lembrando, importante lembrarmos de algo muito importante. Se eu não entregar a minha dificuldade a Deus, Ele não vai poder fazer nada por mim. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se nós não pedimos ajuda a Ele, Ele entende que nós não desejamos a ajuda dele, tá bom? Outra coisa que é muito importante, eu preciso aprender e entender, eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça, gente, muito claro. Vocês precisam, minha professora de Theta Healing falou essa semana isso, né? Ela falou, eu quero que vocês fechem os olhos e escutem a minha voz dizendo isso para vocês. Então, vou dizer para vocês a mesma coisa. Eu quero que vocês fechem os olhos e ouçam a minha voz falando isso para vocês. Como eu hoje ainda ouço a voz da minha professora de Um Curso em Milagres na minha cabeça, falando certo tipo de coisa, né? Por sinal, agora, no dia 28 foi aniversário dela e trocamos mensagens ótimas, enfim, vou ver se eu consigo marcar com ela de a gente sair, tomar um café, fazer alguma coisa. Tem muitos anos que eu não a vejo, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? É necessário que vocês entendam isso. É extremamente importante que vocês entendam isso. Nós não temos poder nenhum sobre nada. Então, é importante que nós possamos fazer como o programa de 12 passos e 12 tradições lá dos Alcoólicos Anônimos nos recomenda. Eu sou impotente diante dessa situação. Eu sou impotente diante do meu vício em álcool. Eu sou impotente diante do meu vício em relacionamentos destrutivos com pessoas que me maltratam. Eu sou impotente diante do meu vício em cigarro. Eu sou impotente diante do meu vício em drogas. Eu sou impotente diante dos meus problemas. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho a menor ideia de como eu vou sair dessa enrascada na qual eu me meti. E por que a gente faz isso, gente? Porque quando a gente fala assim, tá bem, já sei o que eu vou fazer, é o nosso ego. Na 90% das vezes, é o nosso ego que está querendo assumir o controle. Só que se nós chegamos até aqui, é porque o nosso ego não está dando conta, nem tem que dar, esse não é o papel dele.
O papel dele é ficar no banco do carona. O Espírito Santo fica no banco do motorista. O Espírito Santo sabe o caminho. O Espírito Santo sabe que lá na frente tem uma obra e que estamos trafegando em meia pista. O Espírito Santo conhece todo o meu passado. O Espírito Santo conhece todo o meu futuro. Mas como é possível, Jaque? O Espírito Santo, ele é a ponte entre o céu e a terra. O Espírito Santo olha de cima. Se eu estiver sobrevoando uma estrada, vamos supor que eu vá sair daqui e vá para Angra dos Reis, né? E eu estou sobrevoando a estrada que me leva até Angra dos Reis de helicóptero. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo que lá na frente tem um desvio. Eu estou vendo que lá à direita tem uma obra e o tráfego vai ficar em meia pista. Eu estou vendo que atrás de mim enguiçou um carro e foi criado um engarrafamento. Então, gente, o Espírito Santo não está no campo de batalha do ego. O Espírito Santo tem a visão do alto, ele tem a visão da águia, como dizem os xamãs norte-americanos, né? Ele tem a visão da águia. Ele conhece todo o nosso passado, o nosso momento atual e todo o nosso futuro, as possibilidades, os roteiros que já estão escritos. Porque os roteiros já estão escritos. Se você ainda não assistiu a minha live especial, o roteiro está escrito, me envie um e-mail para eu liberar o acesso para você. É uma aula paga. Ok? Então, quando eu faço isso, eu falo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda. Resolve esse problema para mim. Me mostre o caminho. Né? Ontem à noite, antes de dormir, eu estava fazendo uma oração para o Espírito Santo e eu falei assim para ele: seja você as luzes que vão se acender no corredor, né? Quando a gente pega um avião, a gente sabe que num caso de emergência serão acesas luzes no corredor do avião, para você poder saber qual é o caminho. Então, às vezes eu tô na escuridão, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo, ele é as luzes no corredor, ele é que vai me guiar. E se as luzes são acesas no corredor, eu não preciso me preocupar com os caminhos que me desviam, com os caminhos à direita ou à esquerda. Eu só preciso me preocupar em seguir as luzes. Mas se eu não admitir que eu não sei como fazer, que eu não tenho forças para fazer, que eu sou impotente diante de algo que me assola, de algo avassalador, por exemplo, um vício. Eu sou alcoólatra. Eu sou totalmente impotente diante do álcool. Sou totalmente impotente diante do álcool. Por isso que esse é o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos. Admitimos nossa impotência diante do álcool. Se você não der o primeiro passo, e esse primeiro passo, gente, é um passo de humildade. Esse é um passo de humildade. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Como eu sempre digo, eu não preciso saber, eu só preciso ter o telefone de quem sabe. E eu tenho o telefone de quem sabe. Na verdade, eu nem preciso do telefone dele, porque ele está dentro da minha mente, ele é a parte da minha mente que continua ligada a Deus. Agora, se eu continuar insistindo, não, deixa que isso aqui eu resolvo. Não, essa parte aqui eu sei resolver, não precisa se meter não, tá, Espírito Santo? Nessa parte aqui, deixa comigo que eu dou conta. Ok. Ele não vai se meter. Não precisa pedir 2 vezes. Não é necessário que você peça 2 vezes. Ele não vai se meter. Tá? É muito importante esse exercício. É um exercício de humildade. Falar, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui não. Eu não sei, eu não tenho ideia de como essa situação foi criada na minha vida, mas eu sei que você sabe. Eu sou impotente diante da minha própria ignorância. Eu sou impotente diante da minha falta de fé. Eu sou impotente diante da minha falta de confiança em Deus e da minha falta de autoconfiança. Eu sou impotente, meu Deus, diante da minha falta de autoestima. Eu sou impotente diante do meu auto-ódio. Por favor, meu Divino Espírito Santo,
Me dê a tua fé, tenha fé através de mim. Me dê a tua confiança, confia através de mim. Me dê a tua sabedoria, seja sábio através de mim. Me dê o teu amor para que eu possa me amar, para que você me ame através de mim. É assim que a gente faz, gente. E a cada dia que passar na tua vida, você vai se transformar cada vez mais naquilo que o mestre Osho chamava de o bambu oco. Você tem que ser o bambu oco. Você aqui na terceira dimensão só tem essa escolha para ser feliz. É se esvaziar completamente dessa mente egóica que não te leva muito longe, tá? Que só está preocupada com uma coisa, em que você sobreviva. Bem ou mal não importa para ela, você tem que sobreviver. E que você coma, durma, se reproduza e tenha prazeres pontuais. É só com isso que essa mente do ego está preocupada. Porque a mente do ego é a mente do corpo. E você não é um corpo, você é livre, pois você ainda é como Deus te criou. Então, enquanto você não abrir volitivamente, intencionalmente, a partir da tua vontade, esses canais para que a energia divina flua, possa fluir através de você, você não vai chegar muito longe. Você não vai chegar muito longe. Então a excelente pergunta para hoje é: Pai, se todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, o que você quer que eu aprenda com esta situação que eu estou passando aqui e agora? E ó, ele já falou comigo aqui, para mim, essa resposta foi para mim. Confiar. Confiar. Aprender a confiar. Soltar. Deixar ir. O controle. A manipulação. Aquilo que você acha que você tem que fazer para resolver o problema. Tipo assim, deixa que eu resolvo. E aí, a pessoa chega para você e fala assim, deixa que eu resolvo. A gente fica sem paz, né? A gente fica ligando pra pessoa a cada hora. E aí, você já resolveu? Tá? Então, essa é a tarefa do dia. É você perguntar a Deus, ao Espírito Santo, para ele, qual é a lição que eu tenho que aprender com essa situação que eu tô passando. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá? Texto do dia 1º de agosto, começando mais um mês, estamos a apenas 4 meses do final do ano, vejam como passou rápido. Gente, olha como o livro tá todo pintadinho. Ó, todinho. Tadinho do livro, tão antigo que ele é. Gratidão é o nome do texto, é o título do texto. Aprendemos a mágica lição de que fazendo o melhor, ele se transforma em mais. Então, só por hoje eu vou fazer o meu melhor. Só por hoje eu vou fazer o que eu puder para resolver essa situação, o que estiver ao meu alcance, tá? Diga e repita, obrigado, até acreditar nisso. Obrigada, Deus, vida e universo, por todos e por tudo que existe. A gratidão libera a abundância da vida. Transforma o que temos em mais do que o bastante. Transforma a negação em aceitação, o caos em ordem, a confusão em clareza. Transforma uma refeição num banquete, uma casa num lar, um estranho num amigo. Transforma problemas em dádivas, fracassos em sucessos e o inesperado na hora certa. Transforma os erros em acertos. Transforma os erros em acertos. Pode transformar uma existência numa vida real. Uma situação disparatada numa lição benéfica e importante. A gratidão dá significado ao nosso passado, traz paz para o dia de hoje e cria uma visão do amanhã. A gratidão faz as coisas certas. Na verdade, a gratidão acerta as coisas. Provavelmente foi isso que ela quis dizer aqui, tá? A gratidão acerta as coisas que aparentemente estavam erradas, né? Então, quando nós invocamos a lei da gratidão, o espírito da gratidão, até aquilo que num primeiro momento parecia ser horrível, vai se transformar numa bênção. E esses são os milagres de Deus. Lembrando que se você não pedir pelos milagres, se você não pedir pela mudança de percepção, se você não pedir pela correção da sua mente, o Espírito Santo vai ficar lá
como eu digo para vocês, de asinhas cruzadas, né? Assim, esperando que você tome a sua decisão. Porque ele não vai meter a mão na sua cumbuca. A cumbuca é sua e de mais ninguém, tá? A gratidão transforma energias negativas em energias positivas. Não há situação ou circunstância pequena ou grande que não sejam suscetíveis ao poder da gratidão. Comecemos agradecendo por quem somos e pelo que temos hoje e deixemos que ela faça a sua mágica. Diga muito obrigado para os meninos, muito obrigada para as meninas, até chegar a acreditar nisso. Se disser o bastante, você vai acreditar. Hoje farei brilhar a luz transformadora da gratidão sobre todas as circunstâncias da minha vida. Então eu vou lembrar vocês que Jesus, quando ele vai lá fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, se eu não me engano, ele tinha 2 pães e 3 peixes, ou algo assim. Era algo nesse sentido. Ele, em primeiro lugar, ele fala, ele abre os braços, estende os braços para o céu e fala: Pai, dou-vos graças. Em primeiro lugar, ele dá graças porque ele tinha 2 pães e 3 peixes. Ok? Em primeiro lugar, é a primeira coisa que ele faz. Né? Esse é o poder da gratidão. Vou ler para vocês o milagre. Depois disso, a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Não, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, então, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus era safadinho, né? Fez uma pegadinha lá com o discípulo dele. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, isto é, tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, gente, esse é o poder da gratidão. Ah, Jaque, mas eu não vou agradecer não, porque a minha vida tá muito ruim. Agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça pelo problema, agradeça pela bênção, agradeça pela felicidade, agradeça pela tristeza. Tudo nos ensina. Agradeça, 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 criatura sem fé. Agradeça, tá? Agradeça. Pelo amor de Deus, agradeça. Agradeça, porque se você aprender a agradecer, imaginem vocês que eu vou pegar até uma analogia da Seichonoye. Imaginem que cada situação na nossa vida
chega com um... É como diz a Marianne Williamson, né? Estou recebendo um presente e esse presente está num embrulho estranho. Estou acusando o recebimento? Então, essa situação, ela chega com um invólucro. E esse pode ser um invólucro muito esquisito. Isso já aconteceu com vocês? Tá lá o dia do seu aniversário, a pessoa vem te dar um presente e é muito estranho aquele presente. Você tem um embrulho estranho, você fala, meu Deus, o que tem aqui dentro? Então, essa é a mentalidade do milagre. Isso aqui que está me acontecendo aqui agora é um presente. Tem um embrulho estranho, mas é um presente. Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Mas muito. Eu ainda não sei qual é a lição que eu vou aprender com isso aqui. Mas se tem uma lição aqui pra mim, tem um diamante aqui pra mim, eu vou ter que recebê-lo. Vou receber e dou-vos graças. Tá bom? Então, essa é a mentalidade da gratidão. Tá? Ah, o poste de luz queimou. Deus, muito obrigada que o poste de luz queimou. Ah, mas como pode ser? Ah, não sei, de repente ia dar um pico de luz, se o poste de luz não tivesse queimado, ia queimar todos os meus equipamentos. Então queimou antes para não queimar lá na hora que estava tudo ligado. Não sei. Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É ruim, muito obrigada. É bom, muito obrigada. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Eu não sei como esta situação vai se desenrolar na minha vida. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Estou aqui tateando no escuro. Eu não sei. Mas se eu pedir a Deus para me mostrar o caminho, não tem como eu ficar sem resposta. E se eu agradecer, não tem como não se manifestar a verdade daquela outra lição que nos ensina que o final feliz de todas as coisas é certo. Ou algo assim, não me lembro se é bem assim a lição. É certo o final feliz de todas as coisas. Tá? Então todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Todas as coisas são lições pelas quais Deus quer que eu agradeça. Você pode reescrever essa lição hoje aí na sua agendinha, tá bom? Estamos no passo 2 da ação disciplinada aqui do livro da Barbara Stein. Vou ler um pouquinho, hoje eu vou ter que fazer um vídeo mais curto. Ah, antes que eu me esqueça, eu preciso avisar vocês que hoje à noite eu tô indo para Costa Rica para o meu treinamento anual do Stargate lá no Blue Spirit, tá? Então amanhã eu não tenho ideia de que horas o nosso vídeo vai sair. Eu tô lá na Costa Rica, eu tô 3 horas, eu acho, atrás do Brasil. Então o vídeo para vocês aqui no Brasil deve sair só à noite, tá bom? Não sei como eu vou gravar, onde eu vou poder gravar. No aeroporto do Panamá não vai dar, porque a minha conexão é curta. Então provavelmente eu só vou poder gravar quando eu chegar no Blue Spirit, tá bom? Então não se preocupem comigo, não achem que eu morri, que me aconteceu uma desgraça, não, tá? Que o Espírito Santo vai voar juntinho comigo como ele voa sempre. Por isso que meus voos são tão maravilhosos e prazerosos, tá bom? Passo 2 da ação disciplinada. Entre em concordância com a lei do crescimento. Eu sempre fiz alguma coisa. Eu sempre fiz coisas que eu não estava tão pronta para fazer. E eu penso que é assim que você cresce. Quando há um momento de eu não estou tão segura, eu não estou realmente tão segura de que eu possa fazer isso, e você se empurra através desses momentos, é exatamente quando você tem um crescimento, né? Enfim. Deixa eu ver se eu tenho uma melhor tradução aqui para essa palavra, né? Uma palavra dificílima de você traduzir, não tem uma similar em inglês. Né? Uma descoberta ou um desenvolvimento dramático, repentino e importante, tá? Muito bem. A lei do crescimento declara que tudo nesse universo ou está se expandindo, ou está se contraindo, ou está crescendo, ou está encolhendo.
De outra forma, esse algo estagna, morre ou desaparece. Para todas as coisas viventes, o crescimento ocorre naturalmente, mas nós humanos, frequentemente, de forma não sábia, obstruímos esse processo orgânico, digamos assim, prestando atenção às urgências do nosso ego de permanecer em segurança e ficar ali, né, digamos, na zona de conforto. A resistência ao crescimento entristece a nossa alma, mas delicia os nossos egos. No sucesso sagrado, o nosso trabalho é continuamente nos esticarmos além daquilo que é familiar, fazendo aquilo que nós tememos, porque essa é a única forma por meio da qual poderemos alcançar a grandeza. Nas palavras de Vincent van Gogh, o grande pintor impressionista, se você ouvir uma voz dentro de você que diz: você não pode pintar, por todos os meios pinte, e a voz será silenciada. Uau! Ah, meu Deus, ele era demais, né? O pobrezinho morreu pobre. A obra dele só foi reconhecida depois da morte dele. Cada mulher bem-sucedida, né, que eu já entrevistei, estava se esforçando com o medo e com a autodúvida, mas elas agiram a despeito disso. Quando eu perguntei para uma mulher qual tinha sido o segredo dos seus milhões, ela respondeu instantaneamente: não estar preocupada com ter tudo, né, digamos assim, tudo resolvido, amarradinho, antes de dar o meu salto. Eu posso dizer, eu não posso fazer alguma coisa, mas eu sempre faço. Algumas outras mulheres me disseram, eu não sabia que negócio era aquele que eu estava fazendo, até que eu comecei a fazer. E a outra disse, sim, eu estava com medo, me disse uma empresária sobre o seu primeiro negócio. Eu simplesmente dei um salto. Eu ativei o meu escudo defletor. Eu não ia deixar a energia ruim de ninguém chegar perto de mim, me alcançar. E quando ela não foi bem sucedida, ela se lembrou. Eu me levantei, sacudi a poeira e disse: eu vou construir um negócio, eu vou fazer 1 milhão, eu vou voltar. E então ela retornou, começando uma série de companhias, muitas das quais ela vendeu por uma fortuna. Marsha Firestone chama isso de... Aí tem uma expressão aqui que é praticamente impossível de traduzir, tá? Eu vou dizer para vocês assim, quer dizer assim, voar por instrumentos, tá? O que é muito comum entre as mulheres, porque muitas delas nunca tiveram um treinamento em negócios e muitas delas nem tinham curso superior. E eu chamo isso de a esticada, entre aspas. Como eu descobri no início das minhas entrevistas com mulheres bem-sucedidas, o requisito número 1 para alcançar o sucesso não é nada mais do que a disponibilidade para se esticar além do que parece ser confortável para aquilo que parece ser impossível. Fazer tudo aquilo que você não quer fazer, tudo aquilo que você pensa que você não pode fazer, ou fazer tudo aquilo que aterroriza você. Para crescer, você precisa se esticar. Eu concordo, para mim isso é
totalmente verdade. Todas as vezes em que eu consegui coisas grandes na minha vida, eu fui lá e me estiquei. Pelo menos uns 10, 20% a gente tem que se esticar, tá? Senão a gente não cresce. Alguns meses após o nosso retiro do Sucesso Sagrado, Suzanne Henger, uma corretora imobiliária que eu tinha conhecido anteriormente, decidiu começar uma firma independente de corretagem de imóveis e uma empresa de auditorias. Eu estou animada e assustada até a morte, me disse ela. O plano faz perfeito sentido e não faz nenhum sentido de forma nenhuma. Eu estou pronta e eu não estou pronta ao mesmo tempo. Se eu for bem-sucedida, a minha renda e as minhas oportunidades vão aumentar significativamente. Se eu falhar, eu estarei endividada. Este é um grande salto, mas eu acho que eu vou dá-lo. E é exatamente dessa forma que nos parece ser esse processo de você se esticar. Embora os homens tendam a negar o medo, muito frequentemente as mulheres permitem que o medo as controle. Crescer e se esticar não é sobre reprimir o medo, mas sobre reestruturá-lo, vendo ele de forma diferente. A verdade é, o medo não é nada a ser temido. De fato, o medo é bom. Ela está falando do medo positivo, né? O medo nos permite saber que estamos deixando nossas zonas de conforto e que estamos no nosso caminho para a grandeza. A única sobrevivência que está sendo ameaçada é a sobrevivência dos nossos egos. Uma executiva da área de propagandas, Victoria Edwards, astutamente declarou durante um dos retiros: ninguém chegou a lugar nenhum estando confortável todo o tempo, né? Então não conseguimos chegar em lugar nenhum estando confortáveis em nossas zonas de conforto, né? Nancy Black, uma médica que estava exaurida, veio para o retiro esperando revitalizar sua carreira. Em vez disso, voltou para casa e começou a dançar em shows. Um ano atrás, quando eu comecei o Sucesso Sagrado, ela me escreveu para me atualizar. Eu teria dito não. Não vou jamais fazer um show. Mas quando eu fiz um show num navio de cruzeiro com o meu instrutor de dança, não há palavras para descrever o quão fantástico foi. O que me faltava na técnica da dança, eu inventei, eu compensei em pura alegria. Logo que fui para o palco, a minha alma se voltou para o meu ego e disse: eu ganhei essa! Dê um passo para o lado. Então o que eu fiz, né? Apesar de todo o meu desconforto, eu me movi adiante, em alguns momentos até em agonia, e isso me fez tomar consciência do quão grande é a alegria quando nós trabalhamos através dos nossos desconfortos. A liberdade que eu senti foi incrível. Sua disponibilidade para se esticar, na verdade, ajudou a reviver a sua carreira. Eu gosto de ir trabalhar agora, porque eu estou muito feliz. E essa esticada, ela vem mais fácil quando você permanece focado no propósito da sua alma, na sua paixão, fazendo exatamente aquilo que você ama. Tá bom? A lição. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Uma lição é um milagre que Deus oferece a mim em lugar de pensamentos que fiz e que me ferem. O que aprendo com ele vem a ser o modo como sou libertado, e assim escolho aprender as suas lições e esquecer as minhas. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Todas as lições são coisas que Deus quer que eu aprenda, né? Então, com essa lição, a gente fica hoje. Então, talvez a lição que Deus quer que nós aprendamos hoje, é que nós possamos justamente nos esticar
para além das nossas zonas de conforto, tá bom? Me parece que essa é a mensagem, tá? Então, meus amores, minhas amoras, lembrando que hoje eu viajo, amanhã não sei a hora que o vídeo sai, tá bom? Eu fico uma semana lá, domingo não tem live, no outro domingo, se Deus quiser, teremos live. Eu vou chegar cedo no Brasil, tá bom? Eu deixo então vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente da Costa Rica, de Nozara Beach. Bye, bye.